Hoje nós vamos falar dos documentos 63 e 64, né, Tica? Estamos falando agora do Andon e Fonta, os pais da humanidade. Acho que esse documento é muito bonito. Bonito. O final do documento 62 já foi um documento muito bonito também. É pena que algumas pessoas não puderam participar, e pena que hoje também algumas não possam participar. Mas vai estar gravado lá no YouTube, como nós já estamos gravando aqui, e também tem sempre o livro para quem quiser ler. Então nós vamos fazer uma pequena pausa, fazer uma meditação aqui, pedindo para o Espírito da Verdade estar presente entre nós, nos mostrar o caminho, pedir que o nosso Pai nos ilumine, para que a gente possa ampliar a nossa percepção, ampliar o nosso conhecimento da verdade e que nós possamos aproveitar de uma maneira construtiva e dignificadora espiritualmente falando essa nossa reunião de hoje. Também vamos pedir para que na reunião de hoje a gente possa discutir os temas que a gente queira discutir, mas que a paz e a harmonia sempre prevaleçam e que nós tenhamos o discernimento de que estamos entre irmãos. Aqueles que gostam, como eu, podem respirar profundamente 3 vezes, tentar acalmar o coração e a mente da agitação do dia, para ter uma concentração um pouquinho maior. Então eu convido vocês a ficarem um instantinho em paz com a mente e o coração. Se quiserem, respirem profundamente. Obrigado, Pai, por nos permitir estar juntos aqui hoje. Então eu vou compartilhar aqui o documento que a Tica preparou para a gente, então, discutir esta noite, começando pelo documento 63, que não é esse aqui. Esse aqui é um documento que eu fiz para discutir o evento do final do ano com o pessoal do Comitê Latino-Americano. Esse aqui é o 63, Tica? Uhum. Então, vamos lá. Documento 63. Esse documento é muito lindo. Muito lindo, né? Muito lindo. Eu quero lembrar sempre, a gente tem esse... seja muito bem-vinda, Lília. Leila, estamos começando agora, você chegou just in time. Muito bom. Muito bom. Então, nós vamos começar o documento 63. Eu lembro sempre que a gente, na verdade, faz uma cópia aqui na apresentação daquilo que está no livro, exceto com relação às imagens. A gente gosta de colocar algumas imagens para alegrar o nosso coração, os nossos olhos, mas eu lembro sempre que as imagens que nós vamos ver aqui são imagens escolhidas por quem preparou a apresentação e não são imagens produzidas ou inseridas pelos reveladores. Então, pode ser que as imagens que nós vamos ver aqui não tenham nada a ver com aquelas imagens que, na realidade, foram aquelas que o livro cita nas suas passagens das pessoas que estão envolvidas aqui. Então, vamos lá. Tica. Não. Documento 63. É o 63, esse aí é o 63. Esse é o 63, está escrito aqui. Sim, a primeira família humana, tá certo? Estou Ok. confundindo com 64. Ok. Então, vamos falar sobre eles. Vamos falar sobre Andon e Fonta, né? Ok. Urântia foi registrada como um mundo habitado quando os 2 primeiros seres humanos, os gêmeos, tinham 11 anos de idade. E antes que se houvessem transformados nos pais dos primogênitos da segunda geração de verdadeiros seres humanos. E nessa ocasião de reconhecimento planetário formal, a mensagem do arcanjo de Salve termina com estas palavras: a mente humana apareceu no 606 de Satânia, e esses pais da nova raça serão chamados de Andon e Fonta.
E todos os arcanjos oram para que essas criaturas possam rapidamente ser dotadas com a dádiva do Espírito do Pai Universal, residindo nas suas pessoas. Então, nós passamos aqui várias semanas, né, estudando os documentos que antecedem esse documento aqui, desde o início da formação do nosso planeta, né, que começou lá um grãozinho de areia e foi virando tudo isso que está aqui agora, né, e de como se formou e de como a vida foi implantada aqui. Passamos, desde o início da implantação da vida, 450 milhões de anos, até chegar nesse momento aqui, né? E esse momento aqui é de aproximadamente 1 milhão de anos antes dos dias de hoje. Então, nós estudamos aí 449 milhões de anos de desenvolvimento de vida, para que a gente pudesse chegar nesse momento onde surgiu esse casal maravilhoso, que são os pais da humanidade. Então, é muito legal quando a gente faz todo aquele acompanhamento e chega nisso daqui. Outra coisa, como a gente tem gente que não está muito familiarizada com o nosso estudo aqui, quando fala dos 606 de Satânia, está falando do nosso planeta, que é o número 606, chamado de Urântia, e é o 606 de um sistema governado por uma sede chamada Satânia, que não tem nada a ver com o diabo. É outra coisa, uma coincidência de nome só. Né? Será que é uma coincidência ou o povo... Porque 606 não seria um número bem visto, né? 666, 606. Um caos que lembraria o diabo. E Satânia lembra muito para nós o diabo. É claro que Satânia veio antes desse conceito todo. Mas será que isso teve alguma coisa assim, tipo, o que incutiram isso na nossa cabeça, será? Eu acho que vem por conta, não é o 606, porque o número da besta é 666. 666. Mas lembra, né? Você pensa 606 de Satã, isso é uma coisa do demônio. Mas é uma relação equivocada. Não é verdade? 606 é 606, 666 Sim, é outra coisa. E Satânia é o nome do sistema, como tinha lá Satã, que era o assistente de Lúcifer, era um nome, como outro qualquer, assim como Urântia é Urântia. Satã só que para nós, o Satã mas aí ficou associado. Tudo isso veio antes, muito antes de qualquer coisa, muito antes de Urântia existir. Isso eu mas sei. Nós é que fazemos essa associação então, por conta do Satã. Uma coisa que foi de propósito? Não é de propósito. Ou não? Foi só uma acho que é uma coincidência. Uma coisa de propósito da parte do Caligaste, do Daligaste, de toda essa não foi ele. Não foram eles que colocaram o nome de Satã. Não, isso já existia. Incutir na nossa cabeça que isso é coisa do diabo. Não, eu acho que não. Não é uma coisa que eles que incutiram na nossa cabeça. Nós que fazemos essas associações. Assim como a gente tem inúmeras interpretações do Apocalipse, tem mais de 1 milhão de interpretações sobre o Apocalipse, inclusive essa do leitor Carlos, com a qual eu não concordo, mas cada um faz uma interpretação, e os povos fizeram. Eu vou falar por mim. Quando eu li primeiro, assim, comecei a ler o livro de Urântia, que lindo, maravilhoso, mas eu comecei pela parte de Jesus, é fácil. Aí quando eu vi Satânia, tô entrando numa roubada. 606 Satânia, eu tô realmente numa roubada. Até que depois eu fui ler tudo e fui compreender, mas eu acho que quando a pessoa se depara com isso, os urantianos se deparam com isso, é uma coisa... Não, mas isso é uma claro coisa... que depois se esclarece, mas eu quero dizer que no primeiro momento é ruim. Sim, mas é só uma coincidência, porque o número da besta visto por João é 666. Sim. Visto por na verdade, é o número da matéria. Então, não tem nada a ver. Os então, esoteristas falam que é o número da matéria, não tem nem a ver com o diabo. Sim, pode falar aí. Mas você, senhor, tem razão, que alguns se referem aos estudantes de Urântia como satanianos, ou alguma coisa relacionada, por sermos do sistema de Satânia. E até hoje isso incomum
Incomoda, não incomoda? Incomoda e muito, Não, mesmo mas sabendo da história. Mas incomoda Não gosta de ser uma- chamado de sataniano. por uma associação que nós fazemos. Essa aí. Nós fazemos. É, Assim como incomoda o pecado original. Né? sim. Assim como incomoda a virgindade de Maria. Assim como incomoda um monte, né? Caim ter matado Tantas coisas. Abel e né? fugido lá para a terra do norte para casar com uma mulher que não existia, né? Teoricamente. Teoricamente, né? São Na várias Bíblia. Então tem muitas inconsistências em todo lugar. E o povo formou, a gente tem um monte de crenças, a gente acredita na pedrinha que a gente põe cor-de-rosa ali e espanta todas as energias negativas. Sal grosso, etc. O sal grosso, a folhinha de trevo, o pé de coelho, sei lá eu, a gente acredita nessas coisas. Mas mesmo nesse texto que acabou de ler, Ando e Fonta, como primeiro casal, para quem tem uma formação Cristã? Isso ainda soa... Soa estranho, porque para soa nós... muito estranho. Então, mas se você lê o livro... Não mais, né? Não mais. Não mais. Mas se você vê a evolução da humanidade, segundo o livro de Urântia, faz sentido. Né? Agora, se deparar com você sendo morando no sistema de Satânia, num primeiro momento, eu acho que é meio chocante, assim. Depois você entende tudo e vê que não tem nada a ver. Né? Mas para mim, no primeiro momento, foi Então, mas eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem no livro de Urântia é que ele não briga com a ciência. Né? A questão do criacionismo e do evolucionismo. Então, assim, para o livro de Urântia, a teoria de Darwin não está completamente errada. Não que ela esteja totalmente certa, mas não está completamente errada. Mas, ao mesmo tempo, o criacionismo está presente, porque a implantação da vida aqui, ela aconteceu de forma deliberada e propositada por Deus. Né? Não haveria vida no nosso planeta se não tivesse havido o dedo de Deus lá. Então, houve a criação. Mas Deus não fez o homem assim como está descrito na Bíblia. Né? Foi um processo evolutivo, realmente. E esse processo evolutivo, a gente se depara nos documentos que antecedem a esses daqui, eu acho que centenas de vezes com o termo subitamente. Subitamente é onde Deus pôs o dedo para modificar alguma coisa. Né? Então, assim, a gente realmente tem uma origem naqueles símios, naquela história toda, mas a gente percebe, quando chega no casal certo de símios, eles falam lá, subitamente, e aí nasceram esses gêmeos aqui, né? Então, teve o dedo de Deus lá para modificar, de alguma forma, aquela progenie daqueles símios de alguma forma, né? Sim. Eu já participei de algumas discussões, até pegando especificamente esse ponto que você acabou de falar, que muitas pessoas entendem que não houve a participação de Deus em relação a esses irmãos gêmeos Ando e Fonta, que foi errático. Aconteceu porque aconteceu, como se fosse uma espécie de acidente biológico. Então, mesmo isso não é uma certeza ou absoluta, pelo menos há controvérsia. Mas percebi tal coisa. O próprio livro fala, toda vez que tem subitamente, é interferência divina. Tem o dedo do livro Subitamente fala. está até grifado. Aqui nós vamos Toda vez que subitamente Então, eles foram, de fato, escolhidos. É assim. Tinha uma porção de símios, e aí dois em particular tiveram o dedo de Deus. Provavelmente eles não eram filhos, que o não eram resto filhos da únicos raça, daqueles pais. Tanto que o resto da raça Não. desapareceu, né? Mudou para uma região e ficaram completamente... Não isolados. evoluíram mais. Perfeito, mas o sério da questão é em relação aos dois. Não o que aconteceu depois, Não, mas Se em eles relação aos tivessem dois. morrido, seriam outros dois. Se Teria eles tivessem aparecido morrido, seriam outro. outros dois. Esse é o ponto que Exato. eu acho Então, importante. assim, Mas a gente tem pode... interferência. A gente pode conjecturar de muitas formas até onde vai essa interferência, né? Essa interferência poderia ser só na mudança de um gene. Nós temos, acho que se não me falha a memória, 98% dos genes dos macacos, ou 99%, um negócio assim. Por que não esse 1%? Seu dedo de Deus fala, não, agora aqui, esse aqui eu vou tocar para chegar lá no ponto que tem que chegar. Outra conjectura que nós podemos fazer
houve uma pequena modificação da mente para permitir que os ajustadores não, que os espíritos ajudantes da mente pudessem trabalhar a nossa mente para receber o ajustador do pensamento e permitir o desenvolvimento da alma. Coisa que nunca aconteceria num símio. Né? De fato não aconteceu. De fato não aconteceu. Então, esse subitamente não quer dizer que houve uma mudança drástica, radical. Você vê que pacientemente eles esperaram 400 e não sei quantos milhões de anos até chegar naquele estágio que fala, não, aqui falta esse empurrãozinho aqui, esse eu vou dar. Né? E pronto. Né? Mas eles deixaram que a evolução acontecesse de uma maneira natural, né? E fosse crescendo. Putz, tem 450 milhões de anos de narrativas, né? De como a vida se desenvolveu em Urântia, né? Então... E desse casal, Andon e Fonta, até o casal Adão e Eva passaram quanto tempo? Desse casal, porque esse casal... Você está imaginando que é 1 milhão de anos? Não. 993 mil anos. E daí, Adão e Eva... Aí, 500 mil anos depois veio o príncipe planetário. E há 30 mil anos, então, 35. há 470 mil anos depois veio Adão e Eva. Do nosso tempo dá para contar uns 200 mil anos? Não, do nosso tempo, 35 mil, Adão e Eva. 38 mil, mais ou menos. Sorte que a raça humana já tinha um milhão. a partir desse... Um grande homem já existia há 1 milhão de anos. Dá para pensar que podia ter uns 2, 3 milhões de humanos ou mais? Mas, quando chegou o... Parece que é 5 Tem. milhões, né? Era 500 mil, 500 milhões. 500 mil ou 500 milhões, não me lembro. Quando chegou o príncipe planetário. Começaram Isso foi 500 mil anos depois. Né? Foi quando chegou do surgimento do homem até lá. Então, parênteses para isso. Ou seja, quando Adão e Eva chegou, já tinha uma grande quantidade de humanos. Muitos. Desenvolvidos Já. E por isso que... com fala, com escrita? Só que fala. Não, quando a gente estuda Adão e Eva no livro de Urântia, Caim e Abel de fato existiram. E quando Caim matou Abel, ele de fato fugiu para a Terra de Nod. E de fato se casou com uma nudita lá. Né? E ela existia. Então, como é que Adão e Eva eram o primeiro casal? Mas o ponto da dúvida é, esses humanos já tinham uma fala articulada, eles já usavam roupa, eles já habitavam em casa, já tinham tecido. Eles foram o primeiro casal, quando nasceu o primeiro bebê deles, que é o Soltar, se não me engano, eles se envolveram em uma pele porque estava frio. Então foi o primeiro casal que envolveu a criança para proteger. A Leila quer fazer uma pergunta. Faça, Leila. Vai perguntar em áudio ou em texto? Faça a pergunta. Em áudio. Então faz. Então, Henrique, você falou há pouco que houve uma evolução entre os macacos durante 400 e tantos mil anos, para depois aparecer subitamente Andon e Fonta. Foi isso que você falou? Não, o que eu falei é que houve, desde que a vida foi implantada em Urântia, ameba, depois Rânico. Que começou com um micro-organismo lá, não sei aonde, passaram-se 450 milhões de anos até chegar nesse estágio do surgimento de Andon e Fonta. Então, assim, os símios, os macacos, eles demoraram milhões de anos para aparecer, né? Primeiro nós... E sempre foram da mesma forma, não houve nunca mudança nenhuma. Como, por exemplo, os animais de hoje, eles não evoluem, eles são aquilo que são desde sempre, não é isso? Não sempre. Nós tivemos muitas espécies que tiveram modificações, né, que sofreram metamorfoses, para se adaptar ao meio ambiente, para se adaptar ao clima, para se adaptar ao terreno, para se adaptar à condição de água. A gente não pode esquecer que ao longo desses anos todos, né, vou parar aqui de compartilhar, ao longo desses anos todos,
nós tivemos muitas modificações nas condições de formação da Terra, né? A gente tem que lembrar que houve uma época que todos os continentes eram unificados, eles eram juntos. E que houve muitos momentos em que esses continentes eles foram inundados. A água cobriu tudo, depois voltou a descobrir, depois cobria de novo. Nós tivemos praticamente uma inundação marítima, né? Uma cobertura pelo mar. Isso não tem nada a ver com a Arca de Noé. A Arca de Noé é um conto de ficção. Mas nós tivemos, a cada 10 milhões de anos, mais ou menos, uma inundação em alguma região de terra, que ficava debaixo da água, depois voltava a subir, depois voltava a ficar debaixo. E essas possibilidades continuam a existir, porque a gente tem que lembrar que o nosso planeta ele tem uma crosta que está apoiado nessas placas tectônicas, né? Tem muita gente que fala da placa lá de São Francisco, lá não sei da onde, lá do Japão, que está na beira do precipício. Então, esses movimentos de placa ainda podem existir e mudar os continentes de lugar, e mudar a condição de cobertura de água. Outra coisa que aconteceu ao longo desses anos todos foi a mudança da era de gelo, era glacial. Nós tivemos 3 ou 4 eras glaciais, 5, né? Que vieram, cobriu tudo de gelo, de neve, depois sumiu de novo, depois veio de novo. Então, assim, o polo norte da Terra, o polo gelado, não o polo norte, mas a parte de gelo, já mudou várias vezes de lugar, nunca foi sempre no mesmo lugar, né? Então, está certo que isso acontece em distâncias muito grandes. Mais recentemente, isso estava acontecendo a cada 5 milhões de anos. Então, isso quer dizer que o nosso planeta, ele mesmo, ainda está em evolução. E muitas coisas podem ainda acontecer para modificar a atual situação geográfica que a gente tem, a atual situação de clima, independente da ação do homem sobre as condições do planeta, da sustentabilidade do planeta. Então, essa evolução, ela pode continuar existindo. Da mesma... Sim. E o aparecimento de Andon e Fonta, ele está ligado a quê, exatamente? Ele está ligado a alguma coisa ou apareceu assim, naquele dia, naquele momento, sem uma explicação dos reveladores? Não, tem uma explicação muito longa e a gente vai ver uma parte dessa explicação aqui nesse documento que a gente está estudando, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que o nosso planeta existe há cerca de 1 bilhão de anos e ele começou a receber a vida há 450 milhões de anos atrás. Então, quando foi implantada a vida aqui, o planeta já existia há 550 milhões de anos. E foi se desenvolvendo e aguardando um momento propício de implantação da vida, que levou quase 600 milhões de anos para possibilitar que a vida fosse implantada aqui, né? Então, tem todas... Da vida mais rudimentar que existe, né? Isso, da vida mais rudimentar, mas essa vida mais rudimentar foi evoluindo, até chegar neste ponto que nós chegamos no documento de hoje, né? E então é disso que a gente vai falar aqui, de como foi, então, após o surgimento de Andon e Fonta, o que aconteceu. Então, não sei se responde a sua pergunta, mas... Mas agora a gente vai ler e vai falar sobre esclarecer mais, né? Ok, vamos lá. Tá bom. Qualquer coisa, grita aí. Vamos lá, então a próximo slide. Andon é um nome que em Nébadon significa a primeira criatura semelhante ao Pai a demonstrar ter sede humana de perfeição. Fonta significa a primeira criatura semelhante ao Filho a demonstrar ter fome humana de perfeição. Essa é uma coisa importante, né? Porque a gente sempre fala assim, por exemplo, no universo local, a ministra divina, o Espírito divino da ministra divina, o Espírito Santo,
ele é tido como a mãe dos habitantes do universo local. O que é verdade, não deixa de ser, ter um fundamento, né? Mas, a nível de paraíso, a nível dos universos do universo, o sentido da mãe não está no Espírito Infinito, está no Filho Eterno, na segunda pessoa da Trindade. Então, o Pai é o Pai mesmo, né? Ele tem um sentido de Pai, e o Filho é que dá esse sentido de mãe. É por isso que eles estão falando aqui, semelhante ao Filho, que é ao Filho Eterno, né? Então, essa que é a ideia. Ok, desculpa, vamos lá. Ok. Ando e Fonta não conheciam esses nomes, até que eles foram conferidos quando da época da fusão deles com os seus ajustadores do pensamento. Ou seja, depois que eles partiram daqui. Quando da permanência mortal deles em Urântia, chamavam-se um ao outro de Sonta-An e Sonta-In. Sonta-An significa amado pela mãe. Sonta-En significando amado pelo pai. Eles deram seus nomes a si próprios e os seus significados exprimem afeição e considerações mútuas. Ok. Então, vamos a Andon e Fonta. Sob muitos aspectos, Andon e Fonta foram o casal mais notável de seres humanos que jamais viveu na face da Terra. Esse pai maravilhoso, os verdadeiros pais de toda a humanidade, sob todos os pontos de vista, foi superior a muitos dos seus descendentes imediatos. E ambos foram radicalmente diferentes de todos os seus ascendentes, tanto imediatos quanto remotos. Os pais desse primeiro casal humano eram aparentemente pouco diferentes da média da sua tribo, embora estivessem entre os membros mais inteligentes daquele grupo que primeiro aprendeu a atirar pedras e usar a clava para a luta. Eles também faziam uso de lascas pontiagudas de pedras, sílex e ossos. Enquanto ainda viviam com seus pais, Andon havia amarrado uma lasca aguda de pedra na extremidade da clava, usando tendões animais com essa finalidade. E em muitas oportunidades fez uso dessa arma para salvar tanto a sua vida quanto da sua igualmente aventureira e curiosa irmã, que infalivelmente o acompanhava em todas as suas caminhadas para explorações. A decisão de Andon e Fonta de deixar a tribo de primatas implica uma qualidade de mente muito acima da inteligência grosseira que caracterizou tantos descendentes seus, que se rebaixaram cruzando com os seus primos atrasados das tribos simianas. Então, você vê que fisicamente eles ainda se assemelhavam bastante. Mas eles têm um momento que eles falam que Andon e Fonta, eles tinham um pouquinho mais de pelos do que nós temos hoje. Eu imagino um Tony Ramos, mais ou menos. Sim, mas eles ainda se assemelhavam. Tanto que, assim, descendentes de Andon e Fonta ainda se acasalaram com seus antigos primos e tudo mais, né? Então, uma parte deles... Está escrito aqui, né? Não, mas lá na frente, em algum documento, vai explicar como é que foi isso. E essa progênie dava no quê? Dava em nada. Dava em símio. Dava em símio. Dava em símio. Gente, essas imagens meramente ilustrativas, tá? Mas o vago sentimento que eles possuíam de serem algo a mais do que meros animais era devido à outorga da personalidade e da amplificação desta pela presença dos ajustadores de pensamento que passaram a residir nas suas mentes. Então, aqui é importante a gente lembrar que uma coisa que diferenciou eles dos outros animais é que esses seres receberam a personalidade por parte do pai, né? Então, quem já discutiu bastante sobre a personalidade sabe o significado disso, porque a personalidade estabelece um vínculo de atração com o pai do paraíso e nos atrai para ele. Além do que, a personalidade é o que nos permite compartilhar ideais, compartilhar ideias. Os animais não têm personalidade, a gente não vê os animais trocando ideias de como eles vão melhorar a vida deles, etc., né? Então, isso quem faz são os homens, os humanos. Por quê? Porque eles são dotados de personalidade. E, além disso, quando eles tomaram a decisão deles, eles receberam um ajustador de pensamento, os dois. Isso, ok. A fuga dos gêmeos. Após decidirem fugir em direção ao norte,
Andon e Fonta sucumbiram ao próprio medo durante certo tempo, especialmente ao medo de desagradar ao pai e à família mais imediata. Eles imaginaram ser atacados por parentes hostis e, assim, reconhecer a possibilidade de encontrar a morte nas mãos dos seus já ciumentos companheiros de tribo. Quando jovens, os gêmeos tinham passado a maior parte do seu tempo em companhia um do outro, e por essa razão nunca haviam sido muito populares entre os seus primos animais da tribo de primatas. E ainda pioraram a sua posição na tribo ao construírem uma morada isolada e muito superior em uma árvore. E foi nesse novo lar, no meio do alto das árvores, em uma noite em que foram despertados por uma violenta tempestade, ao se abraçarem eternamente por causa do medo, que decidiram final e completamente fugir do habitat tribal e daquele lar no topo das árvores. Eles haviam preparado já um refúgio tosco na copa de uma árvore, a meio-dia de viagem para o norte. Esse foi o esconderijo secreto e seguro deles para o primeiro dia longe do lar na floresta. Não obstante os gêmeos compartilharem o medo mortal comum aos primatas de estarem no chão no meio da noite, eles aventuraram-se a partir pouco antes do anoitecer, tomando a sua trilha para o norte. Olha os ajudantes também aí. Eles criaram uma estratégia, eles seguiram, construíram um plano, seguiram um plano, Construíram a casa que eles escolheram, né, do medo animal que eles tinham. Apesar de tudo isso, eles construíram um plano, uma estratégia para conseguir o objetivo deles. Mas aparentemente eles tinham medo maior dos seus iguais. Dos seus... Eles sabiam que eles não podiam se cruzar. Não, Então existia um código que eles não podiam se afastar sob pena de morte. E assim, os primos deles aí, eles já olhavam torto para ele, porque eles eram eles diferentes. não se misturavam. E aí eles não se misturavam, porque eles sabiam que eles eram diferentes. Eles sentiam, eles conseguiam se comunicar, tinham um alfabeto, não sei se você vai falar disso depois, eu não sei quantas letras, entendeu? Que eles conseguiram passar alguma coisa para os pais deles. Sinais, né? Mas eles conversavam entre eles, não conseguiam conversar com os outros, entendeu? Mas usando só de lógica, quando tem pessoas diferentes num grupo, o grupo em relação àquelas pessoas diferentes querem afastar e não aproximar. Isso, Querem longe. É isso que eles queriam. Né? Não, o grupo, não estou falando... Não, o grupo queria matar eles. Não queria apenas Quando força. de afastar, naquela época Matar, não tinha, né? Eu só queria matar mesmo. Excluir é uma coisa, matar é outra. Corta-lhe a cabeça. Bom, vamos lá. Como sem Então, diferente assusta. Se bem que fosse necessária da parte deles uma coragem inusitada para empreender essa viagem noturna, mesmo com a lua cheia, eles concluíram corretamente que era menos provável desse modo que sentissem a falta deles e que fossem perseguidos pelos companheiros da tribo e pelos parentes, e chegar a salvo no local previamente preparado um pouco antes da meia-noite. Quer dizer, eles ainda eram usaram da inteligência, uma estratégia, né? Na sua viagem para o norte, descobriram um depósito exposto de sílex. E encontrando muitas pedras com a forma adequada para vários usos, eles juntaram um suprimento para o futuro. Ao tentar lascar essas pedras de modo a que melhor se adaptassem para as várias finalidades, Andon descobriu a sua qualidade de fazer chispas e concebeu a ideia de fazer fogo. Mas essa concepção não se firmou na sua mente naquele momento, pois o clima estava salubre e pouco necessidade havia de fogo. Mas o sol do outono já estava indo baixo no céu, e ao rumarem para o norte, as noites ficaram cada vez mais frias. E eles já se viram esforçados a fazer uso de peles de animais para se aquecer. Antes que se completasse uma lua desde que estavam ausentes de casa, Andon deu a entender à sua companheira que ele podia fazer fogo com as pedras duras. Eles tentaram por 2 meses utilizar a faísca da pedra para acender um fogo, mas nada conseguiram. Cada dia o casal bateria as pedras e tentaria fazer a ignição da madeira. Os primos deles, os primatas, já usavam o fogo. Mas o fogo que caía dos raios, pegava fogo, eles alimentavam. Só alimentavam, não sabia Eles criar não sabiam ainda. como fazer para criar. E por essa época eles já cruzavam entre Boa si. noite, César. Sim, Como assim? Cruzavam, O ano ia conta? sim. 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 Mesmo Já antes tinha de começado. receber o ajustador. Sim. Sim. Foi numa tarde lá no meio-dia. Foi ao meio-dia. Deixa eu contar a história aqui. Então. Ok, vamos lá. Finalmente, numa certa tarde, à hora do pôr do sol,
O segredo da técnica foi descoberto quando ocorreu a Fonta subir em uma árvore próxima para apanhar um ninho abandonado de um pássaro. O ninho estava seco e era altamente inflamável, e, consequentemente, produziu uma chama abundante quando a chispa lhe caiu em cima. Eles ficaram tão surpresos e assustados com o êxito que quase perderam o fogo, mas salvaram-no adicionando o estímulo adequado, e então começou a primeira busca de lenha pelos pais da humanidade. Esse foi um dos momentos mais jubilosos das suas curtas, mas aventurosas vidas. Durante toda a noite, permaneceram vigiando o fogo queimar, compreendendo vagamente que tinham feito uma descoberta que lhes tornaria possível desafiar o clima e assim se tornarem para sempre independentes dos seus parentes animais das terras do sul. Depois de 3 dias de descanso e desfrute do fogo, eles prosseguiram sua viagem. Os primatas ascendentes de Andon haviam sempre mantido vivo o fogo que tinha sido aceso pelos raios, mas nunca antes as criaturas da Terra haviam tido a posse de um método de começar o fogo quando quisessem. Essa que era a diferença, né? Todavia, demorou muito tempo para que os gêmeos ficassem sabendo que o musgo seco e outros materiais serviam para acender o fogo tão bem quanto os ninhos de pássaros. A família de Andon. Quase 2 anos transcorreram desde a noite em que os gêmeos partiram de casa antes que o seu primeiro filho nascesse. Eles o chamaram de Sontag. E Sontag foi a primeira criatura que nasceu em Urântia a ser enrolada em uma coberta protetora no momento do nascimento. A raça humana tinha tido seu início e com essa nova evolução surgiu o instinto de cuidar devidamente das crianças, as quais nasciam cada vez mais fracas. Isso iria caracterizar o desenvolvimento progressivo da mente da ordem intelectual, em contraste com os tipos mais puramente animais. Então, os animais já sabiam se virar mais cedo do que os humanos. Né? Andon e Fonta tiveram 19 filhos ao todo e viveram para desfrutar do convívio com quase meia centena de netos e meia dúzia de bisnetos. A família domiciliava-se em 4 abrigos contíguos de rocha ou grutas, 3 das quais eram interligadas por passagem e tinham sido escavadas no calcário macio com os instrumentos de pedra criados pelos filhos de Andon. Eram casas, né? Esses primeiros andonitas evidenciaram um espírito marcante de grupo, caçavam em grupo e nunca se distanciavam muito do local da própria casa. Parecia compreender que eram um grupo isolado e singular de seres vivos e que, por isso, deviam evitar separar-se. Esse sentimento de parentesco íntimo, sem dúvida, era devido à administração mental intensificada dos espíritos ajudantes da mente. Andon e Fonta trabalharam incessantemente para nutrir e elevar o seu clã. Viveram até a idade dos 42 anos, quando ambos foram mortos durante um abalo de terra pela queda de uma rocha pendente. 5 dos seus filhos e 11 dos seus netos pereceram com eles, e quase 20 dos descendentes deles sofreram ferimentos sérios. Com a morte de seus pais, Sontag, a respeito de estar com o pé seriamente ferido, assumiu imediatamente a liderança do clã e foi habilmente ajudado por sua mulher, a sua irmã mais velha. A primeira tarefa deles foi rolar as pedras para enterrar definitivamente os seus pais, irmãos, irmãs e filhos mortos. Eles fizeram o enterro deles. Um significado indevido não deveria estar ligado a esse ato de enterrar. Suas ideias de sobrevivência depois da morte eram muito vagas e indefinidas, derivando-se essencialmente da vida dos sonhos fantásticos e variados que tinham. Essa família de Andon e Fonta manteve-se unida até a 20ª geração, quando um misto de competição pelos alimentos e de atrito social trouxe o começo da dispersão. Os clãs andônicos. Os homens primitivos, os andonitas, tinham olhos negros e uma tez bronzeada, algo como o cruzamento de amarelo e vermelho. A melanina é uma substância que dá a cor e que é encontrada nas peles de todos os seres humanos. É o pigmento original da pele andônica.
Pela aparência geral e pela cor da pele, esses andonitas primitivos pareciam-se mais com os esquimós atuais do que com qualquer outro tipo de vivo de seres humanos. Eles foram as primeiras criaturas a usarem peles de animais como proteção contra o frio. Tinham um pouco mais de pelos nos seus corpos do que os humanos dos dias atuais. Eram humanos mesmo. A vida tribal dos ancestrais animais desses homens primitivos deixa entrever o começo de numerosas convenções sociais e, com as emoções em expansão dos poderes cerebrais desses seres aumentados, houve um desenvolvimento imediato na organização social e uma nova divisão do trabalho no plano. Eles eram excessivamente imitativos, mas o instinto de jogar estava apenas ligeiramente desenvolvido, e o senso de humor estava ainda quase inteiramente ausente. O homem primitivo sorria ocasionalmente, mas nunca se permitiu um riso sincero. O humor foi um legado da raça adâmica posterior. Engraçado, né? Como às vezes há tanto tempo demora para você ficar feliz, sei lá, ter senso de humor. Mesmo ficando muito. Esses primeiros seres humanos não eram tão sensíveis à dor, nem tão reativos a situações desagradáveis, como foram muitos dos mortais evolutivos que surgiram mais recentemente. O parto dos filhos não era uma prova tão dolorosa, nem tão angustiante para a fonta ou para a sua progênie imediata. Eles formavam uma tribo maravilhosa. Os homens lutariam heroicamente pela segurança das suas companheiras e da sua progênie. As mulheres eram afetuosamente devotadas aos seus filhos, mas o seu patriotismo era inteiramente limitado ao plano imediato. Eles eram muito leais às suas famílias, morreriam sem questionar em defesa de seus filhos, mas não eram capazes de captar a ideia de tentar fazer um mundo melhor para os seus netos. O altruísmo ainda não havia nascido no coração humano, se bem que todas as emoções essenciais ao surgimento da religião estivessem lá presentes nesses aborígenes de Urântia. Esses primeiros homens possuíam uma afeição tocante pelos seus companheiros, e certamente tinham uma ideia real, se bem tosca, da amizade. Era uma coisa comum, um pouco mais tarde, durante as suas batalhas constantes e repetidas com as tribos inferiores, ver um desses homens primitivos lutando valentemente com uma das mãos, enquanto com a outra tentava proteger e salvar um guerreiro companheiro ferido. Muitos dos traços mais nobres e altamente humanos, típicos do desenvolvimento evolucionário subsequente, estavam já esboçados de um modo tocante nesses povos primitivos. Eles viviam em que parte do mundo? Na Europa? Na África? Não, na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Mesopotâmia fica onde? Ele está no Iraque hoje? Iraque. O clã embremita original manteve uma linha ininterrupta de liderança até a 27ª geração, quando não surgindo nenhuma prole masculina entre os descendentes diretos do Sontar, 2 possíveis governantes rivais do clã lançaram-se na luta pela supremacia. Antes da ampla dispersão dos clãs ambenitas, uma linguagem bem desenvolvida, evoluída dos seus esforços iniciais para intercomunicar-se. Essa linguagem continuou a progredir e quase cotidianamente eram feitos acréscimos a ela por causa das novas invenções e adaptações ao meio ambiente, desenvolvidas por esse povo ativo, incansável e curioso. E essa linguagem tornou-se a palavra de Urântia, a língua da família humana inicial, até o aparecimento posterior das raças coloridas. 500 mil anos depois. Nessa região fazia frio também? Faz hoje frio? Faz, às vezes pega. Neva? Virar esse ano mesmo. Não é muito... Não é comum, mas neva. Mas esse ano... À medida que o tempo passou, os clãs andonitas cresceram em número e o contato das famílias em expansão gerou atritos e mal-entendidos. Apenas 2 coisas ocupavam as mentes desses povos: a caça para obter comida e a luta para vingar-se de alguma injustiça ou de algum insulto, reais ou supostos, da parte dessas tribos visíveis. As contendas familiares cresceram, as guerras tribais irromperam e perdas sérias
aconteceram entre os melhores elementos dos grupos mais capazes e avançados. Nessa época existiam os dinossauros, os animais gigantes? Já tinham sido... Já tinham sido extintos. É outro? É. Algumas dessas perdas foram irreparáveis, pois algumas das linhagens de maior valor em capacidade e inteligência ficaram para sempre perdidas para o mundo. Essa raça inicial e sua civilização primitiva foram ameaçadas de extinção por esta guerra sem fim entre os clãs. É impossível tais seres primitivos viverem muito tempo juntos em paz. O homem é descendente de animais lutadores. E quando estreitamente associados, tais povos sem cultura passam a imitar-se e ofendem-se uns aos outros. Qualquer semelhança com os dias de hoje mera coincidência. A gente não mudou muito. A gente podia grifar isso por lá. Não é mera coincidência. Não é isso mesmo. Eu vou postar isso aqui. Ok. Os portadores da vida conhecem essa tendência entre as criaturas evolucionárias e, por isso, tomam as suas precauções de separações eventuais entre os seres humanos em desenvolvimento, em pelo menos 3 e mais frequentemente em 6 raças distintas e separadas. São as raças coloridas. São 6. Então, aí a razão, né? Foram 6. Daí a razão que se separa para não se matar de vez. Quer ler? Sim. A dispersão dos andonitas. As primeiras raças andonitas não penetraram muito longe na Ásia e, a princípio, não entraram na África. A geografia daqueles tempos apontava-lhes o norte, e cada vez mais para o norte esses povos viajaram, até serem impedidos pelo gelo da terceira invasão glacial que avançava vagarosamente. Antes que essa imensa camada de gelo alcançasse a França e as Ilhas Britânicas, os descendentes de Andon e Fonta haviam sido empurrados para o oeste, na Europa, e haviam se estabelecido em mais de 1000 locais separadamente, ao longo dos grandes rios que iam até as águas, então quentes, do Mar do Norte. Essas tribos andonitas foram as primeiras moradoras das margens dos rios na França, e viveram ao longo do rio Somme por dezenas de milhares de anos. O Somme é o único rio que não mudou durante as eras glaciais, correndo para o mar, naqueles dias, do mesmo modo como faz hoje. E isso implica porque tantas evidências dos descendentes andonitas são encontradas ao longo do vale do curso desse rio. Ali. O rio lá em cima, viu? Inglaterra, ali, ó. França. E é com esse nome ainda que existe? É Rio Somme. Até hoje. Foi só me sumiu. Esses aborígenes de Urântia não moravam em árvores, embora nas emergências eles ainda se refugiassem no topo delas. Eles habitavam regularmente no abrigo das falésias, ao longo dos rios e nas grotas das colinas, as quais lhes permitiam uma boa vista de quem se aproximasse e os abrigava entre os elementos do tempo. Assim podiam desfrutar do conforto de suas fogueiras, sem serem muito incomodados pela fumaça. E tampouco eram realmente habitantes das cavernas, se bem que em tempos posteriores as camadas de gelo chegaram até o sul e empurraram os seus descendentes para dentro das cavernas. Eles preferiram acampar perto da borda de uma floresta e ao lado de uma correnteza. Então, os homens sempre procuraram, desde Andon e Fonta, morar perto do... Não, o norte, que é o frio, sempre no norte, né? Mas sempre perto de rios. De repente, porque, sei lá, instintivamente, a gente saiba que nós viemos da água mesmo. Não, mas sim, por causa da água, eles tinham que beber, acho, né? Nessa época já construíram tetos, casas com tetos? Sim. Não, eles construíram, nas grutas, eles punham umas pedras, não sei se é nesse documento, que eram como, eles construíam com pedras, e antes de colocar o teto, eles punham uma pedra dentro grande, que servia como porta à noite.
entendeu? Para fechar e abrir. À noite eles fechavam e durante o dia eles deixavam. Nas grutas. A gente até vendo esses desenhos assim que aparecem. É, É aquele desenho. Os Flintstones. Não, Os Groots. Eles têm uma pedra, né? Nas grutas é fácil de imaginar isso, mas, Mas eles na construíram. beira dos rios, se eles iam para a beira dos rios, eles tinham que acampar. E se acampar, era a céu aberto ou eles construíam alguma coisa? A gente leu na página anterior. Anteriormente, eles Terra construíam dos já, rios, né? mas tinham as construções onde eles se abrigavam Que à eram, noite. as construções eram as grutas. Eram as grutas. Não Mas era eles- nenhuma outra Mas construção. em algum momento aí, que eu não sei que documento é, eles vão falar que eles construíam, tanto que eles punham essa pedra que servia de pedra, antes de colocar o telhado. Ou seja, Eu acho que é ele isso. construía. Ele construía. Mas na parte, no tópico anterior, fala que eles construíam abrigos nas árvores, né? Não, Que mas eles no tinham. chão, No chão. de pedra. Aí é de pedra. Pedra já, né? Muito cedo se tornaram notavelmente espertos a ponto de camuflar as suas moradas, parcialmente abrigadas, e demonstraram grande habilidade para construir quartos de dormir de pedra, cabanas em forma de domo, para dentro das quais eles rastejavam à noite. A entrada desse abrigo era fechada, rolando-se uma pedra para a frente dela. Sabia que tinha. Uma grande pedra que tinha sido colocada do lado de dentro com esse propósito, antes que as pedras do teto fossem postas nos seus lugares. Os andonitas eram caçadores destemidos e bem-sucedidos, e à exceção de morangos selvagens e de certas frutas das árvores, viviam exclusivamente de carne. Do mesmo modo como Andon inventou o machado de pedra, também os seus descendentes logo descobriram e tornaram efetivo o uso da lança e do arpão. Afinal, uma mente criadora de instrumentos funcionava em conjunção com uma mão destra no uso desse implemento. E esses humanos primitivos tornaram-se altamente hábeis na colaboração de ferramentas, na elaboração de ferramentas de pedra. Viajavam por toda parte em busca de pedra mais dura, do mesmo modo que os humanos de hoje viajam aos confins da terra em busca de ouro, platina e diamantes. E de vários outros modos, essas tribos andonitas manifestaram um grau de inteligência que seus descendentes retrógrados não atingiram em meio milhão de anos, ainda que muitas vezes hajam redescoberto vários métodos de acender o fogo. Aí são alguns instrumentos lá daquela Que época. lá. foram encontrados. Da pedra lascada. Da pedra lascada. Então, a idade da pedra lascada é a idade que o príncipe planetário veio pra cá. Sim, mas esses instrumentos aqui não são necessariamente... aqui, Não são os Mas, que ó, dizer, são modelos, exatamente, né? mas é São um exemplo do que foi um exemplo usado do que é. na idade da pedra lascada. A idade da pedra lascada é quando veio o príncipe planetário. Então é mais uns tempos para uns 300 mil anos para frente. O nadar, o primeiro a ensinar a verdade. À medida que a dispersão andonita se estendeu, o status cultural e espiritual dos clãs retrocedeu por quase 10 mil anos, até os dias de Onadar, que assumiu a liderança dessas tribos, trouxe a paz entre elas e, pela primeira vez, conduziu todos à adoração daquele que dá o alento aos homens e animais. Aí assim, né? Pensando, já naquela época, sempre tem um que vem assim já com aquela mente mais espiritual, mas em todas as raças coloridas também teve um. Cada um são Sempre. diferentes, exatamente. Caiu isso lá no nosso curso. É verdade. Andon havia se confundido muito em termos de filosofia. Assim havia escapado por pouco de tornar-se um adorador do fogo, em vista do grande conforto que se derivava da sua descoberta acidental. A razão, entretanto, desviou da sua própria descoberta, orientando-o para o sol como uma fonte superior de calor e de luz, e mais inspiradora de temor e reverência. Mas por ele estar muito longe, também não se tornou um adorador do sol. Os amonitas logo desenvolveram um medo dos elementos, trovão, relâmpago, chuva, neve, granizo e gelo.
mas a fome permanecia como o impulso mais constantemente recorrente nesses dias primitivos. E já que subsistiam basicamente de comer animais, finalmente eles desenvolveram uma forma de adoração aos animais. Para Andon, os maiores animais comestíveis eram símbolos da força criativa e do poder de sustentação. De quando em quando, tornou-se um costume designar vários desses animais maiores como objeto de adoração, durante o tempo em que estava em voga um animal em particular. Contornos toscos dele eram desenhados nas paredes das cavernas, e mais tarde, com o progresso contínuo que se havia nas artes, esse deus animal era gravado em vários ornamentos. Aí um exemplo, mas eles faziam, né? Os povos andonitas formaram muito cedo o hábito de renunciar a comer a carne do animal de veneração tribal. Brevemente, com a finalidade de impressionar mais fortemente as mentes dos seus jovens, eles estabeleceram uma cerimônia de reverência, que era feita em torno do corpo de um desses animais venerados. E mais tarde ainda, essa celebração primitiva transformou-se entre os seus descendentes em cerimônias mais elaboradas e com sacrifícios. Essa é a origem dos sacrifícios como uma parte da adoração. Essa ideia foi elaborada por Moisés no ritual hebreu e conservada no seu princípio pelo apóstolo Paulo, como doutrina de expiação do pecado por meio do derramamento de sangue. Então, já começava lá atrás o sacrifício, né? Que o alimento tivesse sido uma coisa de importância tão suprema nas vidas desses seres humanos primitivos é mostrado pela prece ensinada a esses homens simples por Onagar, o seu grande educador. E essa prece era: ó alento da vida, no dia de hoje, dai-nos a nossa comida diária, livrai-nos da maldição do gelo, salvai-nos dos nossos inimigos da floresta, e com misericórdia recebei-nos no grande além. Agora, ó, pensa, isso daí vai 900 milhões, porque andou em conta de 993, então 900 milhões de anos atrás. 900 mil. 1000 anos atrás, desculpa. Eles já tinham esse vocabulário, né? Não é nada. Isso aqui é mais ou menos como os reveladores reproduziram. Eles tiveram... Mas é um vocabulário? Sim. Sim. Né? A questão da A ideia da né? misericórdia, a ideia da misericórdia, Quer dizer, o conceito de misericórdia. Onagar mantinha o seu centro de apoio às margens setentrionais do antigo mar Mediterrâneo, na região onde está o atual Mar Cáspio, em uma colônia chamada Oban. Esse local de permanência era situado no ponto onde a trilha que vinha do sul da Mesopotâmia e levava ao norte, fazia uma curva para o oeste. De Oban, ele enviou educadores das colônias mais longínquas para disseminar as suas novas doutrinas de uma deidade única e o seu conceito de vida futura, que ele denominava de grande além. Esses emissários de Onagar foram os primeiros missionários do mundo. Foram também os primeiros seres humanos a cozinhar a carne, os primeiros a usar regularmente o fogo para o preparo da comida. Então, como disse ali, já tinha uma linguagem para eles poderem se entender. Na época Isso, mas eu fiquei... o que eu quis relevar, na verdade, é assim, o conceito de misericórdia, por exemplo, para aquele povo lá, é uma coisa grandiosa, eu acho. Sim. Né? Mas eu acho que talvez... Grande além. Mas esse é um conceito, assim, talvez colocado dessa forma aqui para a gente entender qual é que era a ideia. Mas eu acho que para eles essa ideia de misericórdia não era tão clara assim como é para nós. É um negócio de, tem pena da gente. Acho que era alguma coisa assim, tem piedade da gente, tem pena, né? O grande além, por exemplo. O grande além. Sabendo que a pessoa morria e ia para algum lugar. Eles almejavam isso, né? Então, mas a misericórdia, no princípio, enquanto está vivo, tem um contexto, tem um significado. Depois da morte, provavelmente a mesma misericórdia tem um outro significado. Tipo, quero continuar vivendo. Exatamente. Então, imagina isso. Então, a misericórdia é que algum ser tinha que dar permissão para viver além.
Sim, mas Ele os vai primitivos, mal, né? os primitivos desejavam continuar vivendo, Sim. Mesmo depois de morte. mesmo depois da morte. E aí precisava que alguém aprovasse. E Isso. esse alguém tinha que ter misericórdia. E eles, depois de Eram algum tempo, Deus começaram a deles. O grande acreditar alento que eles chamam. num grande espírito que habitava a gente. Eles falam disso mais para É. frente, mas vamos lá. Eles cozinhavam a carne nas extremidades de espetos e também em pedras quentes. Nosso churrasco. O início do churrascão. Posteriormente, eles tostavam grandes pedaços no fogo, mas os seus descendentes voltaram a usar quase que inteiramente a carne crua. O Nagar nasceu há 983.323 anos, contados do ano 1934 depois de Cristo, e viveu até os 69 anos de idade. O registro das realizações dessa mente mestra e desse líder espiritual dos dias anteriores ao príncipe planetário é uma récita emocionante sobre a organização desses povos primitivos em uma sociedade verdadeira. Ele instituiu um governo tribal eficaz, que continuou sem par durante as gerações seguintes, por muitos milênios. Nunca mais, até a chegada do príncipe planetário, houve uma civilização tão altamente espiritual na Terra. Esse povo simples possuía uma religião real, ainda que primitiva, mas que foi subsequentemente perdida com os seus descendentes em decadência. Ainda que ambos, Andon e Fonta, tenham recebido ajustadores do pensamento, exatamente como muitos dos seus descendentes, não foi senão nos dias de Onagar que os ajustadores dos serafins guardiães vieram em grande número para Urântia. E essa foi, de fato, a idade dourada do homem primitivo. O primeiro ajustador que veio para cada um dos casais, eles já eram adultos, ou eram adolescentes, pré-adolescentes? Tinha 12. A sobrevivência... Bom, se alguém quiser ler, eu estou... Quer ler? Não, obrigado. Assim? A sobrevivência de Andon e Fonta, os fundadores esplêndidos da raça humana, receberam reconhecimento na época do julgamento de Urântia, quando da chegada do príncipe planetário, e no tempo devido, eles emergiram do regime dos mundos das mansões com status de cidadania em Jerusalém. Embora nunca lhes haja sido permitido voltar a Urântia, são conhecedores da história da raça que fundaram. Eles afligiram-se com a traição de Caligástia, lamentaram-se por causa da falta adâmica, mas rejubilaram-se sobremaneira quando receberam o anúncio de que Micael havia selecionado o mundo deles como cenário para sua auto-outorga final. Em Jerusalém, tanto Andon quanto Fonta fusionaram-se aos seus ajustadores do pensamento, como fizeram também vários de seus filhos, inclusive Sontag. Mas a maioria dos seus descendentes, mesmo os imediatos, apenas logrou a fusão com o espírito. Por quê? Porque eles tinham limitações mentais. Andon e Fonta, pouco depois da sua chegada em Jerusalém, receberam do soberano do sistema permissão para retornarem ao primeiro mundo das mansões e servirem, junto às personalidades monaciais que dão as boas-vindas, aos peregrinos do tempo, vindos de Urântia para as esferas celestes. Ou seja, quando chegar lá, eles vão estar lá já. Pode falar. Aqui, Oi! Num slide anterior a esse, Sim. aparece que alguma coisa assim, mesmo que não lhes fosse permitido voltar a Urântia. Passa lá para mim, por favor. Acho que eu no início. Não, no final. Não, agora a última... Mas... Aí. Ainda... Não, Foi pode ser. assim. Não, pode. Eu acho que é aí. Sim. Acho que Ali, ó, Aqui, ó, agora aqui, ó. aí.
Assim, ó, Andrew Fonta, os fundadores esplêndidos da raça humana, receberam reconhecimento na época do julgamento de Urântia, quando da chegada do príncipe planetário. E no tempo devido, eles emergiram do regime dos mundos das mansões com status de cidadania de Luzen, embora nunca lhes haja sido permitido voltar a Urântia. Então, eles nunca voltaram para cá, porque, de fato, realmente, não é permitido a nenhum mortal voltar para o planeta da origem dele, segundo o livro de Urântia. Né? Então... Mas é interessante que eles falam sobre isso, né? É estranho, porque se isso fosse uma regra geral, não estaria pontuado aí. Na verdade, é uma regra geral, e eles falam isso em vários lugares, inclusive que é uma regra geral. Então, quando a gente estuda o documento que fala da vida moroncial, lá eles falam que essa regra existe, né? E aqui eles estão, a meu modo de ver, enfatizando. Por quê? Porque eles estão falando que eles tinham conhecimento do que acontecia aqui na Terra. Mas eles Dá a impressão que em algum lugar volta-se, né? Não volta. Não volta e não dá impressão, não. Mas não dá essa impressão, já que eles estão fazendo uma alusão a esse fato de retorno a algum lugar? Não, eu acho que aqui, na verdade, é para enfatizar que eles nunca tiveram a permissão de voltar. E que eles, mesmo assim, tinham conhecimento do que acontecia aqui. Quer dizer, se eles não tiveram a permissão de voltar, em algum lugar, alguém tem a permissão de voltar, será? Não tem. O livro, em várias partes, na parte que fala, como eu falei, da parte moroncial, é muito claro, eles falam, nenhum ser mortal é permitido voltar ao planeta de onde eles vieram. Existe. Aí eles fazem uma... porque acho que eles pediram uma categórica, né? Pedir para voltar e ele falou para dar uma saudação para a gente, alguma coisa assim. Eu acho até a minha foi negada. Né? Que eles pediram para voltar, porque, embora nunca lhes haja sido permitido voltar a Urântia, certo? Eles pediram, então, né? Assim. Eles pediram, mas não foi permitido. Não sei se eles pediram aqui, não está escrito isso. Mas, de qualquer forma, existe uma exceção onde, eventualmente, em circunstâncias muito especiais, é permitido a um mortal voltar ao planeta a serviço. E qual é o mortal que volta? É aquele mortal que foi fusionado ao espírito e que para ele é delegado uma missão especial no planeta que ele vai voltar. Quem são os mortais fusionados ao espírito? São aqueles mortais que têm limitação mental e que, portanto, não conseguem alcançar o fusionamento com o Pai, com o ajustador do pensamento. Então, são servidores e eles ficam restritos ao trabalho do universo local onde eles estão. Muitos poucos desses mortais têm a missão de fazer algum trabalho no planeta de origem deles, mas são muito poucos e situações bem excepcionais. Fora do livro de Urântia, na Bíblia, tem uma passagem que Jesus, quando foi no Monte das Oliveiras, se preparar para passar pelo suplício, recebeu a visita de Moisés e de Elias. Você acabou de dizer, então, os mortais que voltaram. Sim, na Bíblia, né? Na Bíblia. Essa passagem não existe no livro de Urântia. Existe, mas era um serafim. Não era Moisés e não era Elias. Não era outros. Era Emanuel e o outro. Não era Melquisedeque e Gabriel? Não, era Emanuel e Gabriel.
Eu não me lembro agora, mas são Mas seres a gente divinos. fala que os apóstolos se confundiram e achando que fosse Achando que Moisés e Elias. Porque eles achavam, né, que eles iam voltar. Mas, Ok. Então, aqui nós já lemos este parágrafo, vamos adiante. Em Jerusalém, tanto Ando quanto Fonta fusionaram-se aos seus ajustadores do pensamento. Eu já li essa parte, né? Opa! Ando e Fonta, pouco depois da sua chegada em Jerusalém, receberam do soberano do sistema permissão para retornarem ao primeiro mundo das mansões e servirem junto às personalidades monanciais que dão boas-vindas aos peregrinos do tempo vindos de Urântia para as esferas celestes. E eles estão, pelo que o livro conta, ele em algum lugar vai falar disso, eles estão lá para nos receber. Quando a gente morrer, a gente vai encontrar com eles lá, segundo o que diz o livro de Urântia. Vamos lá. E foram designados indefinidamente para esse serviço, eu acabei de falar. Eles tentaram enviar saudações a Urântia por meio dessas revelações, mas esse pedido lhes foi sabiamente negado. Mas enviaram. Pelas saudações. Muito obrigado pelas saudações. Não, mas certo que iam enviar uma carta, entendeu? Não, mas já, a gente já sabe. Sim, mas a gente sabe que eles enviaram saudações, né? É. Não tem? Uma mensagem, assim, né? E é essa a narração do capítulo mais heróico e fascinante em toda a história de Urântia, a história da evolução, das lutas de vida, da morte e da sobrevivência eterna, dos progenitores singulares de toda a humanidade. Apresentado por um portador de vida residente em Urântia. Muito bom. Eu lembro que depois, quando surgiu o casal de gêmeos, toda a comissão de portadores de vida aqui foi ordenado a eles para retornar para Jerusalém. E foi permitido que 2 desses portadores permanecessem aqui com uma comissão de pessoas aí, de seres dos portadores. E um desses portadores é o relator. Que relatou aí, que está até hoje aqui, né? Autor desta narrativa. Tá, Eu tenho uma dúvida. Sim. Ando e Fonta e alguns dos seus descendentes se fusionaram ao ajustador do pensamento. Isso foi Sim. colocado como uma coisa especial. Sim. Enquanto outros foram fusionados com o espírito, colocando como um status menor. Sim. Explica melhor esse espírito. Não é um status menor. É um status possível de ser alcançado dentro da limitação física de cada um. Então, assim, tem algumas pessoas, alguns seres que têm uma fragilidade mental. Eu não saberia dizer qual é o tipo de demência que o indivíduo tem que ter para estar classificado nessa situação. Mas são pessoas que não têm uma mente completamente sadia. Então, essas pessoas, elas não conseguem, eu não sei qual é o estágio de degeneração dessa mente, Deficiência, melhor falar. de deficiência, que limita a fusão com o ajustador do pensamento. Perfeito. Mas o aspecto... Então, ela se fusiona com o espírito, Então, porque ela alcançou os méritos necessários para continuar a vida na eternidade. Perfeito. Então, a limitação está no mortal. Sim, a limitação está no mortal. Então, não há uma regeneração no mundo das moranças. Então, o que vier de deficiência aqui permanece lá. O que vier de deficiência mental aqui permanece lá. Permanece lá. Não permanece a deficiência física, porque o corpo que você ganha lá, ele é um corpo completamente novo. Perfeito. E ele é um corpo monancial, ele não tem nada a ver com o seu corpo antigo. Tá. Então, esse corpo é um corpo fabricado, você recebe um corpo adulto, e esse corpo, então, é livre de deficiências. Agora, por que a mente não? Porque a mente é um estágio de evolução da sua mente física. O que é a mente monancial? É a alma que você constrói enquanto você está na sua vida física. Então, aquela alma que você desenvolve enquanto vivendo a sua vida física, ela tem deficiências semelhantes àquelas que vêm oriunda da sua mente física. Você não consegue mudar isso aqui, né? Perfeito. E é por isso que o ajustador não consegue se fusionar com esse ser. Mas o ajustador habita esse ser e constrói nele a alma.
com a permissão dele. Né? Perfeito. Mas é correto imaginar que a carreira ascendente acaba ali, não tem mais carreira ascendente, ele vai estar condenado, aspas, a trabalhar sempre para trás, nunca para frente. No universo todo, não, então. é assim. Eles têm, então, esses seres são Uma utilizados, coisa que eles são servidores. eles são Em servidores, tarefas de serviço. ficam aqui no universo local. Aqui, ou seja, Não, para frente. não, no universo local. Eles atuam em todo o universo local, desde... Mas ele quer dizer, não no superuniverso. Mas ele não vai chegar no Não, abraço do Nébado. pai. Não, mas Só em calma, Nébado, calma. Essa é a pergunta. Não deixa eu molhar o bico. Espera. Então, tem alguns casos em que, sim, eles acabam se destacando, em algumas circunstâncias, eles chegam até o paraíso e são abraçados pela Trindade. E passam como seres. Tem alguém querendo falar? Não são todos. Mas também tem. Quando a gente chegar no mundo de luz e vida, com certeza esses seres vão ter uma outra situação. Sim, estamos aqui... César. Eu tô aprendendo a manusear aqui, gente. Boa noite. Boa noite. Ainda nessa limitação, Henrique, o livro especifica qual é a limitação do fusionado com o espírito? Não, ele não especifica. É assim, as pessoas apenas recebem personalidade se tiverem uma mente sadia, ou uma mente ligada ao físico. Essa mente... Personalidade? Começa... É que ele não recebe os circuitos, é isso? Então a pessoa é dotada pelo pai de personalidade se ela tiver uma mente capaz de fazer uma escolha. Essa escolha é uma escolha mínima necessária. Então, por exemplo, qualquer ser que tenha a capacidade de amar a Deus, de reconhecer e amar a Deus, independente do nível de limitação da mente dessa pessoa, ela recebe uma personalidade. Todas as pessoas que recebem personalidade, que são capazes de fazer uma escolha do agrado do Pai Universal, elas recebem um ajustador de pensamento que é a centelha divina, é uma fração do Pai. Então, a mente humana, juntamente com esse ajustador, com essa centelha divina, é que constrói a alma. A mente humana é a mãe da alma, e o ajustador é o pai da alma. Então, os dois juntos constroem a alma. Não é que a mente constrói a alma, a mente, ela evolui para um estágio de alma, e essa construção é feita pelo ajustador, na medida em que nossa mente permite que isso aconteça através das escolhas certas que nós fazemos. Então, essa é a condição para que exista. Bom, as mentes que têm uma limitação, uma restrição na amplitude das escolhas que elas podem fazer, então elas são limitadas na sua capacidade de escolha. Se houver qualquer limitação, elas não têm capacidade de evoluir para alcançar a fusão com essa centelha divina. Então, elas não conseguem alcançar o Pai, mas elas têm capacidade de alcançar o Espírito Divino ou de alcançar o Filho. Então, elas podem receber, nesses casos, um fusionamento, seja com o Espírito ou seja com o Filho. Isso acontece. Tem muitos seres que por essas limitações, não alcançam, mas isso não impede que eles tenham o reconhecimento, o mérito do desenvolvimento deles. Eles são limitados, mas depois eles prestam serviços, no caso daqueles fusionados ao Espírito, no universo local. E aqueles que são fusionados ao Filho, no superuniverso onde eles residem. Em ambos os casos, existe a possibilidade de chegar até o paraíso em algumas circunstâncias. Então, eles aí são abraçados pela Trindade. Em todos os casos, depois que nós alcançarmos um mundo de luz e vida, um mundo de perfeição, eles com certeza progredirão até outros níveis e possivelmente até a Ilha do Paraíso. Mas enquanto a gente não alcançar o nível de luz e vida, eles ficarão
limitados ou ao universo local ou ao universo, ao superuniverso. Não é um demérito, são pessoas que nasceram com uma deficiência física qualquer e que mesmo assim recebem a misericórdia do Pai, são atendidos misericordiosamente pelo Pai. Se a pessoa não tem capacidade de fazer escolha, se é uma pessoa que, por exemplo, nasce sem cérebro, mesmo que viva como um vegetal, ela não tem capacidade de fazer escolha nenhuma. Quem não tem cérebro não tem como escolher. Se não tem como escolher, não tem como receber um ajustador do pensamento, porque não tem mente, né? Então, essa evolução, ela acontece, mas esses casos são raríssimos. E nós temos que pensar o seguinte, nós aqui, apesar do livro falar e contar dessas coisas, nós não temos como saber qual é o limite qual é o nível de estrago que uma mente humana tem que ter para sofrer essas restrições. Isso só Deus sabe, nós não temos condições de fazer essa avaliação, né? Então, nós sabemos que eles são atendidos e são objetos da misericórdia de Deus, mas nós não sabemos qual é o divisor de águas aí, né? Então, pronto. Henrique? Oi, sim. Quer dizer, então, que a alma, junto com o ajustador, ela produz uma mente. A alma não. A mente, ao contrário, a mente, junto com o ajustador, produz uma alma moroncial. Isso. E essa mente passa, com o tempo, a se transformar em alma? Vamos dizer que assim... Eu pensava que a mente morresse junto com o corpo físico. Exatamente, acontece isso mesmo. É por isso que nós temos que construir a nossa alma. E a nossa alma nada mais é que uma transmutação da nossa mente material. Então, à medida que nós evoluímos espiritualmente com o desejo de fazer a vontade do Pai, nós conseguimos fazer com que a nossa mente tenha uma evolução. Em que sentido? Ela diminui o vínculo que ela tem com o nosso cérebro, com o nosso intelecto, que é uma coisa física. A nossa mente, assim, ela é o resultado de duas coisas. Primeiro, ela é o resultado do nosso cérebro, do nosso intelecto, que seria uma espécie de hardware, então um computador, que recebe um software, que é uma mente que nos é dada pelo Espírito Infinito. Então, essa mente, ela é usada, ela trabalha dentro desse hardware, dentro desse intelecto. Então, essa mente, para escapar desse intelecto, ela precisa criar um novo hardware. Esse novo hardware é a alma. A alma é uma evolução do nosso intelecto. Ela é uma trama física misturada com espiritual, que é o que eles chamam de matéria moroncial. Essa matéria moroncial não morre com o nosso corpo. Então, quando a gente morre, essa matéria moroncial, que é a alma, é que permite a nossa sobrevivência. Na verdade, a sobrevivência não é da alma, é a possibilidade da personalidade continuar existindo. E a personalidade precisa de uma mente para se manifestar. Se ela não tiver uma mente, ela não consegue se manifestar. É através da mente que a nossa personalidade manifesta a autoconsciência, ou seja, nós percebemos a nossa existência e percebemos a existência das personalidades que nos cercam. Sim. Veja, pode ter equívoco na minha pergunta, mas é para esclarecer. Eu entendi que não é todo mundo que, morrendo, vai para o mundo moroncial imediatamente, com diferença de dias. Eu entendi que alguns ficam adormecidos por eras, até 1000 anos, sei lá, até que haja uma dispensação. Trazendo essas duas situações, em sendo verdade, à luz do que você acabou de dizer,
Então, Isso eu entendi que a alma é matéria. Então, essa matéria fica adormecida? não, então, a alma é A uma, matéria mononcial. é uma matéria mononcial, que é uma Mas não matéria... necessariamente no mundo mononcial, se ele ficar adormecido. Não, o indivíduo fica adormecido, nós não sabemos onde. Sim, mas de qualquer modo, A em alma relação fica ao que você adormecida falou, A alma dizer, fica adormecida lá. física. Não, não é uma alma, é mononcial, não é física como a nossa aqui. Não é física desse jeito, mas de qualquer modo é física. É só uma mente, não tem corpo. Não, eu entendi que o corpo é a parte, mas é tocável, é físico. Física eu digo que tem... É tocável como a do Jesus ressuscitado, que você não conseguia tocar o corpo dele, conseguia vislumbrar. Você não conseguia tocar. O Jesus tinha o corpo, além da alma, tinha o corpo. Mononcial. O mononcial, o ressuscitado. O certo. corpo de Jesus ressuscitado era um corpo mononcial. Que é diferente de quem ficar adormecido. Que é diferente. Então, porque assim... Eu não sei se eu fui claro na pergunta. Não, você foi claro na pergunta, mas misturou um pouco as coisas. Na verdade, dependendo da nossa evolução espiritual, nós temos momentos diferentes de ressuscitar. Então, é assim. Oi. Pode, então, de certa forma, o fusionado ao espírito, ele está adormecido ou não necessariamente? Não, todos aqueles mortais que morrem aqui e que construíram uma alma, pequena ou grande, não importa o tamanho da alma, são candidatos à ressurreição, de alguma forma. Não importa se eles vão ser fusionados ao Espírito, fusionados ao Filho ou fusionados ao Pai, a centelha divina. Esse fusionamento, ele não acontece geralmente, nesta época que nós estamos, enquanto nós estamos em vida. A ideia é de que, em algum momento, cada vez mais esse fusionamento aconteça ainda enquanto nós estamos em vida, mas nós não chegamos nesse estágio ainda. A maioria dos mortais, quando morrem aqui, aqueles que construíram uma alma ou começaram a construção da sua alma, têm uma oportunidade de ressurreição e de continuar se desenvolvendo. Essa oportunidade acontece no mundo mononcial, que também é um mundo físico, mas um mundo mais sutil que este em que nós estamos aqui. Sim. Então, as pessoas, independentemente de serem candidatas ao fusionamento com o Espírito, ou com o Filho, ou com o Pai, aquelas que começaram a construção da alma ou que já construíram, vão acordar em algum lugar, ressuscitar e dali para frente continuar o seu processo evolutivo até alcançarem o fusionamento e daí continuarem a sua carreira. Essas almas, elas ficam adormecidas, elas ficam inconscientes, a gente não tem consciência do tempo. E elas ficam por por lapsos de tempo diferentes segundo o seu desenvolvimento aqui na Terra. Então, aquelas que evoluíram muito, por exemplo, alcançaram o terceiro círculo psíquico, são almas candidatas a ressuscitar ao terceiro período da morte física. Então, algumas pessoas pensam em 3 dias, mas não é. O período era de 12 horas, dá 36 horas, mais ou menos. Então, depois de estar morto, 36 horas depois, esses que alcançaram essa evolução já ressuscitam no mundo mononcial, e lá, quando eles ressuscitam, eles então estão de posse da sua alma, que passa a ser a mente deles naquele mundo, e são dotados de um corpo mononcial, para continuar vivendo com um corpo mononcial. E não perdem a consciência de quem são. Todo mundo, quando sai daqui, continua sabendo quem foi, o que fez, o que está e onde chegou e o que aconteceu. Ninguém perde consciência de nada. Bom, tem aqueles que ficaram muito fraquinho esse desenvolvimento da alma, que vão acordar 1000 anos depois. Eles ficam adormecidos para acontecer, serem ressuscitados em grupos de 1000 em 1000 anos. Mas 1000 anos não significa que todo mundo vai ficar esperando, assim, se o cara morrer quando está completando 999 anos,
depois vai ter que esperar mais 1000 anos. Não, são 1000 anos dentro de uma faixa de... Então, todos os que morreram hoje vão acordar daqui a 1000 anos, todos os que morrerem amanhã são 1000 anos depois, e assim sucessivamente. Então, tem alguns que não vão acordar lá dessa forma, porque todos nós vamos ser submetidos a um juízo. Então, aqueles que não construíram nada na alma vão ser julgados, e vão saber que não vão sobreviver, vão morrer. Putz, acabou, morreu, PT, saudações, você não vai para lugar nenhum. Você fica aqui no nada, no limbo, morreu. Então, você fica esquecido aqui pro resto da vida. Então, assim... Não quer dizer necessariamente deixar de existir, né? Ele só vai estar o morrer, esse morrer. Quer dizer necessariamente deixar de existir como indivíduo. Não existe mais como indivíduo. A personalidade desse ser volta para o ser supremo e as experiências dele são acumuladas lá no ser supremo, mas esse ser, ele deixa de existir como indivíduo, e a situação que o livro descreve é como se esse ser nunca, jamais, em tempo algum, houvesse existido. Mas o que eu ia falar? Mas o cara sabe, né, que ele escolhe a não existência. Então, a pessoa que perde a existência, porque ela fez uma escolha dessa forma. Ela escolhe, eu não quero acreditar em Deus, nem vida eterna, para mim isso aí é tudo uma besteirada, eu não quero nada, não quero saber de nada, enfim. Mas nós não vamos entrar no mérito disso agora. Toda essa conversa comprida aqui foi motivada por esse comentário lá, mas esse não é objeto do estudo hoje, né? Então, a gente se estendeu aqui, é só um ano passando, mas, na verdade, tem outros documentos que tratam desse assunto, né? Então, aquilo que é importante saber e a gente fixar é que, assim, a misericórdia de Deus é uma misericórdia infinita. Ele tem misericórdia de todos os seres que são criados aqui na Terra. Então, mesmo aqueles que têm uma condição muito limitada, vão ter uma possibilidade de sobrevivência eterna. Mas também nós temos que reconhecer que tem aqueles que têm fizeram por merecer, tiveram uma atuação diferente, têm que ser premiados de alguma forma, não é verdade? Então, aqui não é como no governo nosso, que todo mundo é igual, mas uns são mais iguais que os outros. Não, aqui quem merece vai ganhar, quem não merece não vai ganhar nada, né? Então é mérito mesmo. Se bem que a sobrevivência, a última palavra quem dá é o ser humano, se ele quer sobreviver ou se ele quer continuar ou não. Exatamente. A última ou a primeira? A última. Quer dizer que o ser supremo vão se manifestar antes de você dizer que quer? Não. A última no sentido, eu quero ou não quero. A primeira, depois eles vão considerar. Assim, mas depois que morreu, não tem mais... mas depois que morreu, acabou, né? Você tem a possibilidade, depois que ressuscitou, de desistir. Mas você não tem a possibilidade de ressuscitar se você desistiu aqui. Sim. Morreu, se você acabou. desistir antes, daí um abraço. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Difícil, né? Tá dizendo isso, quer dizer que quem se suicida é a mesma coisa que declarar que não quer mais saber da história. Não, porque a gente não pode julgar o que está acontecendo com aquela pessoa. Não é a gente julgando. Não, eu sei. A gente julga, infelizmente, mas nós não temos condições de avaliar isso. O suicida já não tem condição de avaliar ele. A gente não tem condição de avaliar ninguém, na realidade, né? Porque quem sabe do íntimo de cada um é o ajustador do pensamento, no caso, né? É Deus mesmo. Se a pessoa está com uma depressão forte, é doente. Bom, então não tem condição esse documento aqui, então, esse documento acabou, né? Muito bem. Nós poderíamos começar aqui o documento 64, e dá tempo de começar. Vamos começar? Vocês não querem mais fazer alguma pergunta? Sabe? Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre esse documento que nós acabamos de ver? Tranquilo. Tá. Beleza. Pode prosseguir. Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora vamos falar do documento 64.
Raios. Gente, eu quero dizer o seguinte, desse documento daí, é um documento difícil, né, de você desenvolver, de você, né? Então, assim, eu encontrei um site, não sei se esse site é correto, mas é um site espanhol que compara a ciência com o livro Durante. E então, nesse site, eu peguei algumas imagens, uma coisa sobre os povos, as cores, sabe? Não sei se vocês conhecem esse site. Depois eu anotei lá no finalzinho. Mas então, as imagens, eu sempre salvo uma ou outra, assim, que eu fiz, mas o resto é de lá, né? Então, vamos falar sobre as raças evolucionárias de cor. Eu também usei essa imagem. É bem sugestiva mesmo. Essa é a história das raças evolucionárias de Urântia desde os dias de Andon e Fonta, há quase 1 milhão de anos, passando pela época do príncipe planetário até o fim da Idade Glacial. A raça humana tem quase 1 milhão de anos, e a primeira metade da sua história corresponde, grosso modo, aos dias anteriores à vinda do príncipe planetário para Urântia. A segunda metade da história da humanidade começa na época da chegada do príncipe planetário e do aparecimento das 6 raças de cor, que correspondem, grosso modo, ao período comumente considerado como a Idade da Pedra Lascada. Então, o aparecimento das raças Sanjiques e do príncipe foi 500 mil anos. Idade da Pedra Lascada. Então foi mais coincidente com a época da chegada do príncipe. Os aborígenes andônicos. O homem primitivo fez o seu aparecimento evolucionário na Terra há pouco menos de 1 milhão de anos e teve uma experiência rude. Ele tentou escapar instintivamente do perigo de reproduzir-se com as tribos de símios inferiores. Contudo, ele não podia migrar para o leste por causa das elevações tibetanas áridas, a 9.000 metros de altitude acima do nível do mar. Nem podia ir para o sul, nem para o oeste, por causa da grande extensão do mar Mediterrâneo, que então se estendia para o leste, até o Oceano Índico. E quando foi para o norte, ele encontrou o gelo que avançava. Porém, ainda que a migração posterior tivesse sido bloqueada pelo gelo, e embora as tribos em dispersão houvessem se tornado cada vez mais hostis, os grupos mais inteligentes nunca alimentaram a ideia de ir para o sul, viver entre seus primos peludos de intelecto inferior que habitavam em árvores. Muitas das primeiras emoções religiosas do homem brotaram do seu sentimento de impotência quanto ao meio ambiente fechado de tal situação geográfica. Montanhas à direita, água à esquerda e gelo pela frente. Esses andonitas progressivos, todavia, não queriam voltar para o sul, para junto dos seus parentes inferiores habitantes de árvores. Esses andonitas, ao contrário dos hábitos dos seus parentes não humanos, evitavam a floresta. Nas florestas, o homem sempre se deteriorara. A evolução humana fez progresso apenas em terras abertas e nas latitudes mais elevadas. O frio e a fome das terras abertas estimulam a ação, a invenção e o espírito empreendedor. Enquanto essas tribos andonitas produziam os pioneiros da raça humana atual, em meio às rudes provações e privações dos rigorosos climas nórdicos, os seus primos atrasados deleitavam-se nas florestas tropicais sulinas da terra de sua origem primitiva comum. Portanto, que eles nem evoluíram, né? Porque já estavam lá. Na rede tomando água de fogo. Exatamente. Esses andonitas, ao contrário dos hábitos... Esses acontecimentos ocorreram durante os tempos da terceira invasão glacial, que os vossos geólogos consideram como sendo a primeira. Os 2 primeiros períodos glaciais não se estenderam à Europa setentrional. Durante a maior parte da Idade Glacial, a Inglaterra estava ligada por terra à França, enquanto ulteriormente a África esteve ligada à Europa pelos istmos siciliano. Na época das migrações andônicas, havia uma contínua rota de terras que, passando pela Europa e pela Ásia, ligava a Inglaterra, a oeste até a Java, no leste. Mas a Austrália, de novo, estava isolada, o que acentuava ainda mais o desenvolvimento de uma fauna peculiar sua. Há 950 mil anos, os descendentes de Andon e Fonta haviam migrado para bem longe, a leste e a oeste. Para irem até o oeste, eles passaram pela Europa, indo para a França e a Inglaterra. Posteriormente, penetraram em direção a leste, até Java, onde os seus ossos foram recentemente encontrados, o chamado Homem de Java, que são esses...
e então prosseguiram no seu caminho para a Tasmânia. Os grupos que se dirigiram para o oeste ficaram menos contaminados pela linhagem retrógradas, de origem ancestral comum, do que os que foram para o leste, mas se miscigenaram livremente com os primos, animais inferiores. Esses indivíduos não progressistas derivaram para o sul e logo se uniram com as tribos inferiores. Então, aqueles que sucumbiram em se cruzar com os primitivos também acabaram... Eles não estão vendo a gente. Também acabaram Ô, pessoal, tudo bem aí? se tornando inferiores. Estão nos ouvindo? Aqui estamos eu. Oi. Oi, estão nos ouvindo? Aqui está eu, o Henricão, aqui está o Aélio, está a William, está a Tica, a Sussu, e está a Flávia, a sobrinha da Tica, né? E nós estamos estudando Andon e Fonta aqui hoje. E vocês estudaram o que aí? O documento número 2, os atributos. Ah, que legal, que legal. Estão falando do Pai Universal, né? É. Que legal, muito bom. Tá bom, e o pessoal que estava aí com vocês visitando já foi embora ou ainda estão por aí? Não, aqui. Pois é, de repente caiu, eu não sei o que aconteceu. Caiu o Você computador entrou, das telas. Voltou. Podem conectar. Peraí. parece que voltou. Eu não sei como é que eu faço. Eles entraram, acho que aqui no nosso. Ah, voltaram no nosso aqui, será? Não, não estão no nosso. Eu entrei em outra. Eu vou desligar. Então tá. Então, tchau para vocês. Bom estudo aí. Obrigado, tchau, Henrique. Tchau. Saí da reunião. Ok, estamos aqui onde? Estamos aqui na... Ok. Que legal falar com a turma de Belo Horizonte, né? Sem querer. Mais tarde, um número crescente de descendentes mestiços deles retornou ao norte para se miscigenar com os povos andônicos, que se expandiam rapidamente. E essas uniões infelizes, infalivelmente, deterioraram a raça superior. Os grupos primitivos mantinham, cada vez menos, a adoração daquele que dá o alento. Essa civilização primitiva, na sua aurora, estava ameaçada de extinção. E assim tem sido sempre em Urântia. As civilizações mais promissoras são as que se têm sucessivamente deteriorado e finalmente se extinguido devido à loucura de permitir que os superiores procriem livremente com os inferiores. Bom, todo mundo entendeu. Quer ler ou quer? Os povos de Foxcal. Há 900 mil anos, as artes de Andon e Fonta e a cultura de Onagar estavam em vias de desaparecimento da face da Terra. A cultura, a religião e mesmo a elaboração de trabalhos de pedra estavam na mais plena decadência. Esses foram tempos em que um grande número de grupos de mestiços inferiores estava chegando à Inglaterra, vindos do sul da França. Essas tribos eram tão misturadas com as criaturas simianas da floresta que mal podiam ser consideradas humanas. Não tinham nenhuma religião, mas faziam trabalhos toscos de pedra e possuíam inteligência suficiente para fazer o fogo. Para aquela sua pergunta, quando eles se cruzavam, o que acontecia? Isso, deterioração da raça. Mas aqui está parecendo que é mais pelo lado da espiritual, de crer em Deus, de fazer adoração, mas aí você está assumindo que seja físico também. Que aqui está falando pelo lado espiritual, perdi a noção. Dos artesanatos. Então era abrangente. Tudo, A mente ficava deteriorada, né? Não era uma mente mais pobre. Né? Imaginar. Mas em termos físicos... cruzar um humano com um macaco, o que vai dar isso? Não sei o que vai dar. Por aí a coisa, né? Deve dar uma coisa muito esquisita. Mais ou menos. Eles foram seguidos na Europa por um povo de um certo modo superior e prolífico, cujos descendentes logo se espalharam por todo o continente, desde as geleiras ao norte até os Alpes e o Mediterrâneo ao sul. Essas tribos são as chamadas raças de Heidelberg. Durante esse longo período de decadência cultural, os povos de Foxhall, da Inglaterra, e as tribos de Badonan, do noroeste da Índia, continuaram a manter algumas das tradições de Andon. Badonan foi um tataraneto de Andon e alguns remanescentes da cultura de Onagar. Os povos de Foxhall
estavam no extremo oeste e tiveram êxito em guardar o suficiente da cultura andônica, e também preservaram o seu conhecimento do trabalho na terra. Conhecimento esse que transmitiram aos seus descendentes os antigos ancestrais dos esquimós. Embora os remanescentes dos povos de Foxhall tivessem sido os últimos a serem descobertos na Inglaterra, esses andonitas foram realmente os primeiros seres humanos que viveram naquelas regiões. Naquela época, uma ponte de terra ainda ligava a França e a Inglaterra. Será que é o Canal da Mancha? Não, é onde está o Canal da Mancha, né? Mas hoje... Hoje é o Canal da Mancha. Sim. E como a maioria dos primeiros povoados dos descendentes de Andon estava assentada ao longo dos rios e nas costas dos mares daquela época primitiva, esses povoados encontraram-se agora sob as águas do Canal da Mancha e do Mar do Norte, com exceção de uns 3 ou 4 que ainda estão acima do nível do mar na costa inglesa. Muitos dentre os povos de Foxhall, os mais inteligentes e espirituais, mantiveram a sua superioridade racial e perpetuaram os seus costumes religiosos e primitivos. A esses povos, à medida que mais tarde se misturaram as linhagens subsequentes, trasladaram-se da Inglaterra para o oeste, depois de uma invasão glacial anterior, e sobreviveram, constituindo os esquimós atuais. Eles parecem mesmo uma mistura dos amarelos, né, com os vermelhos. O oeste da Inglaterra cai aonde? Islândia? Acho que sim. É Islândia. As tribos de Badonã. Além dos povos de Foxhall, no oeste, outro centro ativo de cultura subsistiu no leste. Esse grupo vivia nos sopés dos Planaltos, no noroeste da Índia, entre as tribos de Badonã, que eram tetraneto de Andor. Esses povos foram os únicos descendentes de Andor que nunca praticaram sacrifício humano. Esses badonitas das terras altas ocuparam um platô extenso, cercado de florestas, atravessado por correntezas e abundante em caça. Como alguns dos seus primos do Tibete, eles viviam em abrigos rudes de pedra, em grutas nas encostas e em galerias semi-subterrâneas. Enquanto as tribos do norte temiam cada vez mais o gelo, os que viviam perto das suas terras de origem tornaram-se excessivamente temerosos da água. Eles presenciaram a península da Mesopotâmia afundando gradativamente no oceano e, embora ele emergisse várias vezes, as tradições dessas raças primitivas cresceram em função dos perigos do mar e do medo de inundações periódicas. E esse temor, junto com a sua experiência das enchentes de rios, explica porque buscavam os planaltos como um local seguro onde viver. A leste do domínio dos povos de Badonã, os montes Siwalik, na Índia do Norte, podem ser encontrados fósseis que se aproximam dos tipos de transição entre o homem e os vários grupos pré-humanos, mais do que em qualquer outros locais da Terra. Há 850 mil anos, as tribos superiores de Badonã começaram uma guerra de exterminação dirigida contra os vizinhos inferiores e animalizados. Em menos de 1000 anos, a maior parte dos grupos animais dessas regiões foram destruída, ou recursos de volta, ou recuaram de volta para as florestas do sul. Essa campanha para a exterminação dos seres inferiores trouxe um ligeiro aperfeiçoamento das tribos das montanhas daquela idade. E os descendentes miscigenados, essa raça aprimorada, apareceram nessa fase de desenvolvimento como um povo aparentemente novo, a raça de Neandertal. As raças de Neandertal. Os homens de Neandertal eram excelentes lutadores e faziam longas viagens. Espalharam-se gradativamente dos centros dos Planaltos, no noroeste da Índia, para a França, a oeste para a China, a leste e mesmo descendo para o norte da África. Eles dominaram o mundo por quase meio milhão de anos, até o tempo da migração das raças evolucionárias de Congo. Há 800 mil anos, a caça era abundante. Muitas espécies de cervos, como de elefantes e de hipopótamos, perambulavam pela Europa.
O gado era abundante, os cavalos e os lobos estavam em todos os lugares. Os homens de Neandertal foram grandes caçadores, e as tribos na França foram as primeiras a adotar a prática de dar aos caçadores de maior êxito o direito de escolha das esposas. A rena foi extremamente útil a esses povos de Neandertal, servindo de alimento, de roupa e de instrumentos, pois eles faziam vários usos dos seus chifres e ossos. Tinham pouca cultura, mas melhoraram em muito o trabalho de entalho nas pedras, até que este atingiu quase o nível dos dias de Andon. As pedras maiores, presas a cabos de madeira, voltaram a ser usadas e serviam como machados e picaretas. Há 750 mil anos, o quarto lençol de gelo avançava para o sul. Com os implementos aperfeiçoados, os homens de Neandertal fizeram buracos no gelo que cobriam os rios do norte e assim podiam fisgar o peixe que vinha até esses orifícios. Essas tribos sempre recuavam diante do gelo que avançava, e nessa época houve a maior invasão glacial na Europa. Nessa época, a glacial siberiana fazia sua progressão máxima para o sul, compelindo o homem primitivo a deslocar-se para o sul de volta às suas terras de origem. Mas a espécie humana, então, estava tão suficientemente diferenciada que o perigo de miscigenações futuras com seus parentes símios atrasados diminuírem muito. Há 700 mil anos, a quarta glacial, a maior de todas na Europa, estava começando a regredir. Os homens e os animais estavam retornando para o norte. O clima era fresco e úmido e o homem primitivo novamente prosperava na Europa e na Ásia Ocidental. Gradualmente, as florestas espalharam-se para o norte, sobre a terra que havia sido tão recentemente coberta pelas geleiras. A vida dos mamíferos pouco havia mudado, por causa das grandes glaciais. Esses animais existiam naquele cinturão estreito de terra entre os gelos e os Alpes. E com o retrocesso das geleiras, de novo espalharam-se rapidamente para toda a Europa. Vindos da África, passando pela ponte de terra da Sicília, chegaram elefantes de presas retas, rinocerontes de imensos focinhos, hienas e leões africanos. E esses novos animais virtualmente exterminaram os tigres dentes de sabre e os hipopótamos. Há 650 mil anos, presenciou-se a continuação do clima suave. No meio do período interglacial, o tempo havia se tornado tão quente que os Alpes ficaram quase despidos de gelo e de neve. Nossa, é isso de imaginar. É difícil de imaginar isso. Há 600 mil anos, as geleiras haviam se retraído, então ao máximo, na direção do norte, e depois de uma pausa de alguns milhares de anos, novamente iam para o sul, na sua quinta incursão. Entretanto, por 50 mil anos, houve pouca modificação de clima. O homem e os animais da Europa modificaram-se pouco. A ligeira aridez do período anterior diminuiu e as geleiras alpinas desceram até muito baixo, nos vales dos rios. Há 550 mil anos, a geleira que avançava novamente empurrou o homem e os animais para o sul. Dessa vez, entretanto, o homem tinha muito espaço no largo cinturão de terra, que se estendia para o nordeste, penetrando a Ásia e que ficava entre a faixa de gelo e o Mar Negro, grandemente expandido, então como um braço do Mediterrâneo. Essas épocas da quarta e da quinta glaciais testemunharam ainda outra disseminação da cultura rude das raças do homem de Neandertal. Houve tão pouco progresso, contudo, que realmente parecia que a tentativa de produzir um tipo novo e modificado de vida inteligente e orante estava para fracassar. Por quase um quarto de milhão de anos, esses povos primitivos deixaram-se levar, caçando e lutando por avanços esporádicos em algumas direções, mas no todo retrocedendo, certamente, se comparados aos seus ancestrais andônicos superiores. Durante essas idades de trevas espirituais, a cultura supersticiosa da humanidade decaiu até o seu nível mais baixo. O homem de Neandertal realmente não tinha nenhuma religião, além de uma superstição vergonhosa. Eles tinham medo mortal das nuvens, mais especialmente de nevoeiros e neblinas.
Uma religião primitiva de medo das forças naturais desenvolveu-se gradativamente, enquanto a adoração de animais declinava. À medida que o aperfeiçoamento das armas com a abundância da caça tornou esse povo capaz de viver com menos ansiedade a respeito da própria alimentação. E as recompensas do sexo aos melhores caçadores levaram a um melhoramento nas habilidades da arte da caça. Essa nova religião do medo levou às tentativas de aplacar as forças invisíveis por trás dos elementos naturais, e culminou posteriormente com sacrifícios de seres humanos para apaziguar essas forças físicas invisíveis e desconhecidas. E essa prática terrível do sacrifício humano tem sido perpetuada pelos povos mais atrasados durante até o século XX desta época. Século XX existia? Ainda existem, né? Tem alguns que, Algumas algumas tribos. seitas, e mesmo aqui tem algumas seitas satânicas que ainda fazem Sacrifício de crianças. humano, né? Com criança. Esses primitivos homens de Neandertal dificilmente poderiam ser chamados de adoradores do sol. Eles viviam mais o medo da escuridão. Tinham um pavor mortal do cair da noite. Desde que a lua brilhasse um pouco, eles conseguiam manter o seu sangue frio. Mas nas noites sem lua, eles chegavam ao pânico e começavam a sacrificar os seus melhores exemplares de homens e mulheres em um esforço para induzir a lua a brilhar de novo. Como eles se atrasaram, né? Porque o fogo daí, por que não ficavam com o fogo aceso à noite? O sol, eles logo perceberam, voltaria regularmente, mas a lua, eles achavam que ela retornava por causa dos sacrifícios que faziam dos seus semelhantes. À medida que a raça avançou, o objeto e o propósito do sacrifício mudaram progressivamente, mas a oferta do sacrifício humano, como parte de um cerimonial religioso, perdurou ainda por um longo tempo. Há 500 mil anos, as tribos Badonã dos Planaltos ao noroeste da Índia viram-se envolvidas em uma outra grande luta racial. Por mais de 100 anos, essa guerra impiedosa gerou a violência. E quando a longa luta chegou ao fim, estavam apenas cerca de 100 famílias. Esses sobreviventes eram, porém, os mais inteligentes e os mais desejados de todos os descendentes de Andrôfonta, que então permaneciam vivos. E entre esses badonitas dos Planaltos, houve um acontecimento novo e estranho. Começa subitamente. Um homem e uma mulher que viviam na parte nordeste da região habitada dos Planaltos começaram subitamente a produzir uma família de crianças inusitadamente inteligentes. Essa foi a família Sanjique, os ancestrais de todas as 6 raças coloridas de Urante. Essas crianças Sanjiques, em número de 19, não apenas eram mais inteligentes do que os seus semelhantes, mas as suas peles manifestavam uma tendência única de tomar várias cores com a exposição à luz do sol. Dessas 19 crianças, 5 eram vermelhas, 2 alaranjadas, 4 amarelas, 2 verdes, 4 azuis e 2 índigo negras. Essas cores tornavam-se mais pronunciadas à medida que as crianças foram ficando mais adultas. E quando mais tarde esses jovens se mesclaram aos seus companheiros de tribo, toda sua progênie tendia para a cor da pele do ascendente Sanjique. E agora eu interrompo a narrativa cronológica para chamar a vossa atenção à chegada do príncipe planetário, por volta dessa época, enquanto consideramos separadamente 6 raças Sanjiques de Urante. Aqui 9h30. nós estamos agora, 9h30. Vamos ficar no Tchan de 6 raças. Nós, então, vamos suspender a nossa reunião de hoje e continuar esse documento na próxima reunião. Cadê? Onde estamos aqui? Ok. Deu certo, consegui. Então, é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais uma reunião. Leila, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco. César, muito bem-vindo. Você já pode vir sempre que quiser, estamos aqui. Toda segunda. Toda segunda. Aqui, quem está aqui é a tua filha, Lilian?
Ou é você que Não está sou eu que entrei porque eu queria ver os... Ah, tá. Ok. Então, muito obrigado. Nós vamos, então, encerrar hoje, né? Agradecendo ao Pai por tudo que nós vimos hoje e esperando que a gente se encontre na próxima segunda-feira para continuar esse documento falando, então, da evolução da raça humana e das raças Sanjik. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Descansem bem. Nos vemos na próxima semana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fica com Deus.